Está começando o programa Políticas pela TV Nova Nordeste, um espaço dedicado à discussão de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno de ciência, de política, de economia, de cultura, de comportamento, alguma coisa parecida com o que Érica Valença, a nossa entrevistada de hoje, jornalista e blogueira, faz com o trabalho dela, né? Tem um trabalho muito eclético e também muito interessante na área de literatura. Não é isso, Érica? E então, eu queria começar conversando com você sobre o blog recém-lançado por você, que dá uma síntese de todo o seu trabalho, chamado Virgulina. Primeiramente, como gostam de dizer os anti-Temer, né? Primeiramente, por que Virgulina? É uma homenagem ao Virgulino Lampião ou como chegou a esse nome curioso? Tonico, essa história ela é bem interessante porque chegou esse nome de uma maneira muito sem eu esperar. Eu gosto muito de literatura, como você sabe, de gastronomia. Então, eu queria um nome que unisse as duas coisas. Literatura, virgulina, de certa forma, é um diminutivo de vírgula. Então, aí eu já abrangeria a literatura. E como eu abrangeria a gastronomia com esse nome? Do nada eu fui pesquisar e fui entender como era que o bando, o cangaço, se alimentava. Né? Eles se alimentavam de uma coisa que ainda existe muito hoje no Alto Sertão, que é o bode enterrado. Eles faziam o bode enterrado e iam para o que tinha que fazer e depois voltava para buscar o bode que era cozido em cima daquela fogueira. E o nome de uma das pessoas responsáveis pela comida dos bandos do cangaço era Dona Virgulina. Então, eu não podia escolher um nome melhor, né? Exato. Mas esse neologismo da vírgula pequena, como existisse vírgula grande, virgulinha ou virgulina, né? Também já veio... Fica por conta da criatividade literária. Fica. E também teve aquela história eu acho que é A Paixão Segundo GH de Clarice. Que ela começa o livro com uma vírgula e termina o livro com uma vírgula também. Aí os estudiosos, né, dela dizem que por que ela começou o livro com uma vírgula e terminou com uma vírgula? Porque toda vida, toda trama, tudo que a gente vive é sempre entre vírgulas. O ponto final só é dado depois que a gente morre, né? Curiosamente correta, né? Mas, Érica, você criou esse espaço virtual, que foi o blog Virgulina, com essa intenção de tratar da literatura nordestina, a literatura pernambucana e mesmo a literatura nacional. Nacional e a internacional também, né? Nós temos, como eu morei um tempo em Portugal, me apaixonei perdidamente por algumas pessoas lá, alguns autores. E também, além de tudo, eu digo que Virgulina é arte, literatura e sabor, né? A gente também tem que esquecer, não pode esquecer da gastronomia e da arte, né? São três coisas, são três partes da pirâmide que formam Virgulina. A arte, que aí já vem Ferreira Goulart que diz, eu faço arte porque viver só não basta, né? A gastronomia, que é um encantamento, tudo se você for observar, está ligado à literatura, porque as grandes decisões literárias sempre são tomadas diante de uma mesa farta, né? Se você puxar um livro de Memórias de Adriano, Proust, tudo isso remete também à gastronomia. Então, por que não fazer um trabalho de literatura gastronômica também? E a literatura em si, né? Que algumas pessoas têm como acabada, porque hoje em dia todo mundo escreve, todo mundo faz crônica, todo mundo faz conto. Quando, na verdade, isso é muito bom, porque está estimulando todo mundo a fazer isso. A parar um pouquinho e a pensar. Os blogs fazem isso. Exato. Não só isso, há também a publicação de livros. Você, por exemplo, tem publicado 2 livros. O que é que dizem esses livros? Quando eu publiquei meu primeiro livro, que foi O Bisaco,
Você quando começa as suas primeiras publicações, você não sabe muito bem. Se você eu era muito nova, você não sabe se você transita na poesia, você não sabe se você transita no conto, na crônica, na novela. Então a minha ideia foi, pega tudo, joga dentro de um bisaco, que também é uma expressão do cangaço, né? O bisaco, que é aquela bolsa que eles usam para colocar água e mantimento, joga tudo num bisaco e vai embora. Só que, ano retrasado, no segundo livro publicado só, eu ainda não tinha me definido no que era que eu gostava de escrever. Aí foi quando eu fiz o FUAR. Ou seja, é uma confusão também. Agora eu estou partindo para um terceiro, que é de uma área bem diferente da que eu estou acostumada a fazer. O terceiro e o quarto, né? Eu estou fazendo em paralelo, que é um livro infantil e um livro bem adulto, né? É um livro de contos eróticos e um livro infantil. Então, eu não estou mais no meio termo, eu fui para os extremos, né? Esse infantil é um projeto que eu estou tocando em parceria com algumas pessoas, porque é um projeto social, voltado para crianças com câncer, com entre 5 e 7 anos, né? São histórias de animaizinhos, histórias de superação, são 12 histórias. A renda toda vai ser revertida para uma instituição que eu já sei qual é, que a gente não quer ganhar nada, já tem ilustrador. Que cuida dessas crianças, isso, né? E que vem gente carente de fato fazer tratamento no IMIP, né? Porque, graças a Deus, nós temos instituições que estão bem assistidas aqui, né? Então, instituições de nome. Então, a gente não seria um aporte tão importante o que a gente vai poder dar. Esse livro eu estou prevendo ele para março, né? Já tem alguns artistas plásticos, ilustradores, são 12 contos, cada um que queira fazer um desenho. E todo mundo está colaborando. Já tem gente que quer fazer lançamento, gráfica que se dispôs a rodar. É engraçado como essa sensação, assim, às vezes, do filantrópico vai juntando gente e acaba se tornando um projeto bem bacana. E o adulto apareceu de uma maneira muito interessante. Há muitos anos, eu tinha um blog meio clandestino. Clandestino não, que eu gostava de fazer aquilo, só que eu não queria divulgar, chamava Caixa de Pandora. E eu comecei a escrever para uma revista masculina faz um ano, e aí eu disse, por que não voltar a escrever adulto? Né? E aí esse aí eu ainda estou fazendo com mais calma, a prioridade tal dos pequenos, depois entra esse. Exato. Dentro desse universo da literatura, você acha que a receptividade desse tipo de livro é bom? Esse livro que você chama de adulto, de contos eróticos, tem uma boa receptividade ou é um universo muito limitado? Olha, eu acho que um conto bem escrito, adulto, ele talvez não tenha tanta receptividade. É engraçado isso, né? Eu acho que não. Mas as livrarias estão abarrotadas de romances adultos, romances com essa pegada. Não vou dizer nome, mas assim, romances bem cafonas e que a mulherada tá... Se você quiser vender livro, faça um naqueles moldes. Agora, se você quiser fazer uma coisa mais bem elaborada, talvez você caia naquela história do escritor que faz o bom, mas existe pouco reconhecimento porque não vende tanto. Exato. Por exemplo, esses 50 Tons de Cinza. Uhum. Esse livro estourou, terminou em filme. Aí as pessoas têm opiniões divergentes sobre a qualidade desse material, né? Bem divergentes, né? Eu acho que, na verdade, ali foi eu li, né? Para poder falar, eu tive que ler. Ali eu acho que foi uma chamada que deu na cabeça das mulheres que existe algo além das relações que elas vivem. Se você parasse para observar na sessão de cinema, 90% do público era mulher. Aquilo despertou o imaginário delas. Então,
Isso aconteceu também com outros livros em outras épocas. A gente tem João Ubaldo aí com A Casa dos Budas Ditosos, que para mim é um livro picante, porém de qualidade, que aí você pega um daquele, né, fácil e tal, não convence muito como literatura erótica, convence como literatura de venda, de supermercado. De vendagem, alta vantagem. Exato, isso é curioso. E nesse mundo da internet, onde você abriga seu blog, essa questão do acesso a esse tipo de trabalho, um trabalho de contos adultos, contos eróticos, como queira chamar, isso é bem visto, né? Quer dizer, é bem acessado na internet, onde digamos assim, as correias são mais liberadas, as pessoas ficam mais à vontade, que cada um tem um acesso individualmente. Eu faço uma analogia muito parecida com a Playboy, né? A Playboy acabou, né? Acabou porque não pôde competir com a quantidade, o conteúdo que existia na internet, né? De mulheres sem roupa, de mulheres... Então, a Playboy acabou. Só que a Playboy voltou. E a Playboy voltou repaginada, né? A Playboy voltou com um conteúdo muito maior. A Playboy tirou o foco, que tornou-se aquela história que existia uma curiosidade muito grande em cima dos cachês, de quanto as mulheres ganhavam. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o patrocinador paga direto a modelo, a atriz, enfim. No conto erótico funciona da mesma coisa. Ele nunca vai acabar. Ele nunca vai acabar. Você vai encontrar coisas péssimas. Mas lá no fundo você encontra coisa de muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Existem blogs muito legais. A poesia, tem muita gente escrevendo poesia. Eu acho engraçado que na avaliação que eu faço, existe mais gente escrevendo poesia hoje em dia do que enveredando para o lado dos contos, né? Hoje em dia tem algumas pessoas que ficaram mais poéticas. Não sei o que danado deu. Romantismo, ou uma tradição pernambucana, né? Pelo número de poetas que existe aqui em Pernambuco, né? Teríamos uma verdadeira biblioteca de poetas publicados ou não publicados. Né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E a internet, a plataforma do blog, hoje em dia, eu digo... Porque você tem que ter uma plataforma que seja a sua plataforma base. Então, você tem que ter o blog. Mas aí você tem as mídias alternativas, né? É uma fanpage, é um Instagram, é um Snapchat. São mídias de reforço. Você não só pode ter um, você tem que ter as mídias de reforço. E é engraçado, Tonico, tem gente que pensa que fazer blog não dá trabalho, mas dá um trabalho incrível, porque você tem que entender que conteúdo eu vou ter para aquele público, para aquele horário. Tem todo um estudo feito. Você já conseguiu definir o seu público, o público do seu blog? Qual seria o perfil dele? Se eu for observar pelas mídias que a gente tem em torno, eu já notei que, por exemplo, Instagram, arte dentro do Instagram funciona às 11 horas da noite. 11 horas da noite você sobe, você tem audiência. Gastronomia, você funciona 1 da tarde, 7, né? Por aí. E literatura, você funciona entre 9 e 10 da noite. Aí você tem também outra parte que a gente tem que ver dos jornalistas. Quando você vai publicar arte, você não pode publicar texto. O seu público de arte não gosta tanto de filosofias em cima daquela arte que você publicou. Já o de literatura, se você publicar um texto gigante, ele vai ler o texto gigante. Foi meio que uma loucura fazer esses 3 públicos ao mesmo tempo, mas existe. Mas dá para fazer. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com Érica Valença. Até já.